GoCast no ar. Hoje eu convido você para ir a Londres com a gente. Vamos falar com André Cunha, fisiologista brasileiro que trabalha com alta performance e longevidade da carreira. Ele é CEO da Volt Sport Science, que apresenta soluções com ciência e tecnologia para atletas de futebol. Entre eles, o Gabriel Jesus, atacante do Arsenal. Foram 5 anos de trabalho. Eu quero saber mais, hein? Eu sou a jornalista Duda Estrebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. E toda terça tem um episódio novinho e quentinho como esse aqui. Deixa eu dar um alô para minha turma. Onde estão Norton Cap, o jornalista, nosso CEO da GoManage, Luiz Henrique Nunes. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Entraram os balãozinhos. Entraram os balãozinhos. Versão nova do Zoom, é só fazer assim. Muito bom! Olha lá, gente. Vou mandar o GoCast é uma animação, eu adoro isso. Nosso diretor nos bastidores, José Pedro Villa-Lobos. Mas isso aí foi uma surpresa para mim, então eu vou mandar estourar uns. Tem umas coisas que passaram aí que eu vou mandar estourar. André, eu acho que esse balãozinho foi para você aí, já que estamos indo a Londres. É muito especial isso, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. E veio a calhar, porque eu fiz 40 ontem. Ah, não acredito. Luiz, tu já sabia? Tu fez homenagem especial para aniversariante da semana? Não sabia, levei um susto aí, achei que tinha um bug no meu Zoom aqui. Adorei! Não sei que outro gesto pode fazer, o que parece. Vou ficar com as mãos para baixo aqui agora. Eu também vou me conter aqui, mas valeu a homenagem, então, para o aniversariante da semana. Bem-vindo, André. Agora vem cá, você trabalhou aí com vários nomes importantes do esporte brasileiro, César Cielo, Vitor Belfort, Tomás Bellucci, aí foi para o Reino Unido para acompanhar o Gabriel Jesus, a partir daí surgiu a Volt. Eu quero saber dessa caminhada aí, que eu imagino que não foi fácil, mas que hoje tá bom demais, não tá? Conta pra gente. Sim. Primeiro, obrigado pelo convite, uma satisfação poder estar aqui. E falar do meu trabalho, né? Falar do meu trabalho é falar da minha vida. Então, falar do meu trabalho, falar da minha vida, eu gosto muito porque eu tenho muita clareza também do meu papel em relação à minha área, né? Em relação aos outros profissionais. Então, eu falo muito que eu quero muito mais transmitir os meus erros do que os meus acertos, né? Então, para mim, isso é muito importante, né? Eu quero abrir portas. Eu quero devolver para o esporte e devolver para a minha área, que de natureza é educação física, mas hoje se estendeu para a área da saúde, né? Fisioterapia, medicina esportiva, que eu possa, né, retribuir tudo que eu recebo, né, dela, né? Então, para mim, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. E mesmo os momentos mais difíceis também foram prazerosos. Também foram. Mas foi muito especial, né? Eu fiquei bastante tempo aí no Brasil, até 2018, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com todos esses atletas. Eu tenho uma empresa no Brasil que chama For Perform, né? Que é um espaço, é uma academia com um sistema de cuidado integrado, tem um ecossistema todo de psicologia, nutrição, treinamento e físio. E eu já era Head of Performance da For Perform, que é a pessoa que cria uma solução única entre todos esses pilares. É diferente do multidisciplinar, onde está todo mundo embaixo do mesmo teto e só está embaixo do mesmo teto, né? Onde você tem uma diferença no interdisciplinar, onde está todo mundo conectado, né? E é uma solução. E aí, eu já vou trazer uma história que é muito legal, que foi quando o Gabriel me chamou para trabalhar com ele, e ele falou, eu queria ter um preparador físico particular. E aí eu falei, tá bom, me dá 2 dias aqui, porque eu tinha minha vida inteira. A For Perform tem 11 anos, né? Só para vocês saberem, ela está hoje bem consolidada, é uma marca bem referência no Brasil. E aí eu falei, me dá 2 dias, eu volto para você. E aí o que eu queria fazer? Estudar um pouquinho mais quem era o Gabriel e estudar também o Manchester City, que eram os 2 contextos onde eu estava indo me inserir. E aí 2 dias depois eu virei para ele e falei, cara, eu acho que você não precisa de um preparador físico particular.
porque geneticamente você é um monstro para o que você quer fazer, tanto que você está aí colhendo na velocidade que você está colhendo e você está na NASA do futebol. Eu falei, eu acho que você não precisa disso, mas você precisa de alguma coisa. E foi aí que surgiu a ideia do Performance Manager. Eu falei, eu faço um papel hoje aqui na For Perform e eu queria fazer ele exclusivamente para você. Eu queria cuidar de rotina, eu queria cuidar de sono, inteligência emocional, hábitos, alimentação, recovery, trabalho acessório e intimamente conectado com o clube, criando uma continuidade do que acontece. Porque eu sei que dá 1h30 da tarde você chega na sua casa e se não tiver nada organizado, acabou. É vida normal. E as pessoas não, e você não pode ter vida normal. E aí foi legal, óbvio que ninguém entendeu muito o que era, mas todo mundo comprou a ideia e deu bom, né? E aí eu fui para a Inglaterra 6 meses depois. Eu demorei 6 meses para organizar a minha saída minha saída saudável, né? Meu desligamento da operação. Não é nem saída, né? Porque hoje eu só faço gestão. Meu desligamento da operação e poder mudar para cá, para a Inglaterra, em setembro de 2018. E demais, hein, galera? Não, demais. Tudo bem, André? Prazerzaço estar contigo Prazer é aqui. meu. Você falou aí que falar do seu trabalho é falar da sua vida. Eu dei uma olhada lá no teu LinkedIn, e normalmente ali no perfil do LinkedIn a gente coloca um slogan, né, quando é da empresa, ou coloca alguma frase. E a frase que você colocou lá, né, está em inglês, né? First humans, then athletes, and then players, né? Ou seja, o lado humano, o ser humano, então o lado de atleta, e aí sim um jogador daquele esporte específico, né? E isso é uma coisa que eu defendo, que eu gosto, que me chama a atenção, principalmente no mercado europeu. Não vejo isso muito no Brasil, né? A preocupação com o ser humano em primeiro lugar, depois da condição de ser um atleta, que é muito disso que você já falou aí na primeira questão, e aí sim se preocupar com o jogador em si, né? Com a parte técnica, o que ele tem que fazer e tal. Isso é bacana. Eu queria que tu falasse mais disso, até do cuidado do ser humano. Recentemente aqui o Fernando Diniz ele deu uma entrevista falando do John Kennedy, jogador do Fluminense. Olha, pô, ninguém cuidava desse menino, a gente pegou, cuidou, colocou ele debaixo do braço, né? A gente já perdeu muitos jogadores, né, por não cuidar do ser humano. Eu não vejo esse cuidado aqui por parte da maioria, né, dos clubes e dos gerentes, das pessoas ligadas ao nosso futebol. Vejo muito mais na Europa, tive a oportunidade de conhecer na Espanha, em Portugal, e eu queria que tu falasse mais sobre este ponto, né, do cuidado do ser humano em primeiro lugar, para que ele possa, né, bater na bola da melhor maneira possível. Eu queria, se eu pudesse rufar tambores e bater palma para você, eu já teria feito. Vamos bater palma, porque a gente precisava disso aqui mesmo, gente. Vamos fazer um balão, já que funciona. Muito bom. Palminhas e balãozinhos. Gostei muito de começar por aí. E aí eu vou fazer um pouquinho de trás para frente, né? Porque, para mim, uma empresa ela tem que existir para fazer a diferença, para sanar alguma coisa que realmente é necessária, né? E a Volt, ela surgiu disso. Eu estava no contexto dentro da vida do jogador e eu via os problemas. Eu ia no contexto eu ia falar com o empresário, eu via os mesmos problemas. Eu ia no clube, eu via os mesmos problemas. E eu falei, mas por que todos esses problemas estão acontecendo de forma repetida em todos esses contextos e ninguém está solucionando? E que tipo de problema? Problemas da esfera do ser humano. Eu vou falar assim para não entrar no problema pontual, tá? Mas eu vou, por exemplo, problemas desde não entender o que é uma rotina de um atleta, né? A diferença entre uma rotina de um ser humano comum e uma rotina de um atleta, problemas do entendimento do valor da palavra, problemas de... Vou dar outro exemplo, né? O clube rotular, quem está de fora ficar rotulando o jogador de futebol, o atleta de futebol, né? Eu estou de problemas da esfera humana, tá? Eu posso ir em cada um desses níveis, eu vou falar sobre isso depois. Mas eu via que esses problemas aconteciam
E o que foi o meu primeiro estalo? O futebol não precisa de mais futebol. As pessoas estavam querendo dar mais futebol para uma coisa que já tinha de futebol suficiente, né? E aí eu comecei a olhar e falar, cara, todos esses problemas são de outras esferas. E esses contextos estão sofrendo disso porque eles não têm alcance no que acontece fora da vida do centro de treinamento. E foi aí que eu entendi e criei uma extensão ainda maior do meu papel, né, e do trabalho da Volt. E que foi isso, a gente enxerga, quando eu falo primeiro seres humanos, depois atletas e depois jogadores de futebol, é como se fosse uma pirâmide, e como se fosse a construção de um prédio. E a fundação do jogador de futebol, o lastro até onde ele pode ir e se desenvolver, depende dessa base forte, robusta. E essa base forte e robusta nada mais é do que o ser humano em primeiro lugar, né? Valores, crenças, inteligência emocional, rotina de alta performance, comunicação. Em seguida, eu preciso colocar, desculpa, tem mais uma super importante, rede de suporte e o papel da rede, o entendimento do seu papel na vida de um atleta. Em cima disso, qualidades de força, potência, velocidade, resistência, biomecânica, né? E aí, em cima disso, aí a gente vai para o contexto futebolístico, né? Então, eu sempre falo que a parte de baixo, ela ou é o freio ou é o acelerador do que vai acontecer no topo da pirâmide. E muitos desses atletas estão com o pé no freio da parte de baixo e simplesmente querendo colocar mais futebol. Então, é tipo uma analogia, às vezes para a parte física a gente usa uma analogia de motor de Ferrari no chassi de Fusca. Né? Quando um cara é muito forte, só que tem uma estrutura que não sustenta aquilo, isso é comum. Essa analogia serviria para isso também. É você querer ficar colocando mais motor, ou fazer um prédio super, super alto numa fundação que não está robusta. Né? Então, foi daí que surgiu isso, e hoje eu tenho visto muito que a gente está indo na veia desses problemas. Né? Porque o clube acha que ele tem o alcance, né? Ele fica mandando PDFs pelo WhatsApp, ele fica tentando alcançar o jogador fora do centro de treinamento, mas ele não consegue, né? Até porque o jogador, quando ele sai daquele ambiente, que é um ambiente de pressão, estressante, que ele usa uma armadura, porque ele precisa usar uma armadura lá dentro, porque a gente está falando de um ambiente de altíssima competição, ele não quer, ele quer se desconectar. Ele quer se desconectar. E tem mais um outro ponto. Na mentalidade que ainda tem hoje, em grande parte dos clubes, de não olhar o humano, e quem lê Brené Brown vai saber disso, o atleta não quer expressar sua vulnerabilidade lá dentro. Porque se eu expressar minha vulnerabilidade aqui dentro, significa que eu não vou conquistar meu espaço. Só que quem não tem a capacidade de expressar a vulnerabilidade não se desenvolve. Então, a Volt também, se você olhar para um outro lado, nada mais é do que abrir um espaço de confiança, tanto que eu chamo de santuário, o espaço, né, onde a gente cria dentro da casa dos jogadores um espaço de saúde e performance. E eu costumo chamar esse espaço de santuário. Eu falo, aqui, o que entra aqui, fica aqui. Aqui é o seu lugar de confiança. Você pode soltar tudo, porque o que vai entrar aqui vai ficar aqui. Né? E aí sim a gente começa a abrir esse lastro para desenvolver essa base. André, muito obrigado por estar conosco. E eu ia fazer a pergunta que o inspirado Luiz Henrique acabou fazendo. Mas eu só queria colocar aqui, te ouvindo, duas questões ligadas aí. O Tevez, né, o jogador famoso, Carlito Tevez, fez uma referência aos jogadores do Independiente, que eles precisariam aprender a somar, porque eles não tinham ideia de como gastar ou de como usar o dinheiro que eles recebiam. De tão forte é esse assunto que tu estás trazendo. E o Paulo Angione, também, executivo de futebol, com larga experiência, fez uma frase que os clubes deveriam ter psiquiatras para justamente atender essas demandas aí que tu nos estás trazendo. Tu achas que essa questão evoluiu nos clubes? A gente tem hoje uma clareza maior sobre essas necessidades? É muito diferente da visão aí na Inglaterra do que é hoje no futebol brasileiro? Um panorama eu gostaria sobre isso. Sim. Não só evoluiu, como vem evoluindo. Tá? E sabe o que é muito interessante? Para vocês verem o quão novo é isso, principalmente essa questão do trabalho do staff privado, vamos chamar assim. Porque eu sou um performance manager, mas normalmente os grandes atletas de futebol já estão tendo staffs, chefe,
nutricionista, psiquiatra, psicólogo, analista privado, é um time todo que dá suporte a isso. E recentemente saiu o primeiro paper da história falando sobre a importância da comunicação entre staffs privados, times e seleções nacionais. Né? Quem escreveu esse paper foi Martin Boucher, com um grupo de pesquisa português também. Tá? Então, é super recente, e aí lá é super legal porque ele elenca, né, ponto a ponto do porquê que os jogadores estão começando a investir em staffs privados. Né, e fala muito sobre o desenvolvimento do esporte. Futebol, principalmente em termos de intensidade, futebol evoluiu muitíssimo. Por quê? Porque a ciência do esporte, nos últimos 20 anos, proporcionou com que os atletas jogassem nessa intensidade. Tanto que todas as construções táticas mudaram também, para se adequar a essa nova intensidade. Né, o futebol se joga sem bola hoje. O futebol se joga muito mais sem bola. O atleta fica no máximo 2 minutos com a bola no pé. E olhe lá, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante. E o que está puxando e o que vai puxar o desenvolvimento são os novos atletas. Porque as novas safras estão vindo cada vez mais educados por o que é psicologia, o que é boa alimentação, o que são bons comportamentos, a importância da rede de suporte, e, consequentemente, vão cobrar isso dos profissionais acima. Né? Então, um jogador sem uma base educacional de informação, ele não consegue nem analisar o que está acontecendo com ele. Né? Então, eles, além de ter staffs privados que ajudam a educar, hoje, quando a gente tem jogadores do tamanho do Ederson, do Alex, do Gabriel, de outros que têm essa voz, o próprio Diniz, Tevez, falando sobre educação, nutrição, isso muda, né? Então, realmente, a gente está... É um começo ainda de mudança, Norton, é um começo, mas que nos próximos 10 anos vai estar num ponto completamente diferente, tá? E para o final da sua pergunta, eu vejo que os clubes já estão investindo nisso, já estão também se atualizando, fazendo o que tem que fazer, não na velocidade que eu gostaria, é claro, né? Mas talvez seja na velocidade que é real, que é possível, eu não estou aqui para julgar, né? Mas eu vejo a Europa um pouquinho mais na frente, mas eu vejo muitas coisas que me assustam aqui também, né, na Europa. Mas o ponto principal também tem a ver, quando a gente volta lá no início, né? Não dá para a gente falar de empresa sem falar de missão, visão e valores, né? Sem falar de essência. Então, esse é o primeiro ponto. E também não dá para a gente, quando a gente fala de uma empresa, e o clube cada vez mais é empresa, principalmente aqui na Europa, a empresa prioriza o time, não o indivíduo. Se a empresa está priorizando uma pessoa, ela com certeza vai fragilizar a cultura. E empresa que fragiliza a cultura, a gente sabe para onde ela vai, né? André, só aproveitar aqui o gancho, desculpa, mas é importante. Isso que tu estás nos dizendo, é possível fazer esse tipo de assessoria aos clubes, no caso? Teria know-how, a tua empresa poderia, em vez de fazer um trabalho para um jogador ou para um atleta, fazer um trabalho nesse nível para um clube, uma vez que tu acabou de dizer bem claramente, né, que o clube pensa no time, na estrutura e não no atleta, mudaria muito? Eu achei interessante porque eu fiquei pensando, é possível isso fazer? Está no meu roadmap. Mas o que eu quero, né? Eu quero ajudar os clubes, porque a questão do staff privado, ela é um caminho sem volta, né? Por conta da evolução do esporte, tá? E vai ficar cada vez mais acessível. Então, hoje os clubes estão muito reativos ainda a esse trabalho, porque muito trabalho foi mal feito, né? Eu dou razão para os clubes, né? Mas conforme novos trabalhos bem feitos vêm sendo feitos, essas barreiras vão se dissipando. E aí eu te digo isso porque a minha relação com o City chegou num nível tão interessante e tão legal que eu tenho a plena clareza de que em determinado momento, isso já fazia mais ou menos uns 3 anos que eu estava ali navegando com eles sempre, e lado a lado, e cuidando do ativo mais valioso deles, que é o jogador, que eu percebi que eles falaram, nossa, nós temos um profissional excepcional que custa super caro, cuidando do nosso ativo mais valioso, só que na nossa folha não custa nada.
E isso para uma empresa é maravilhoso. Então, eu sempre olho por essas esferas, porque eu não quero sanar só a dor do jogador, eu quero sanar a dor do empresário, eu quero sanar a dor do clube, né? Aí sim eu vou conseguir ser muito bem sucedido, tá? Então, sim, eu acho que num futuro próximo ainda está muito fechado, ainda é um lugar, né, cheio de farpas, vamos dizer assim, mas em breve eu me vejo assim prestando essa consultoria, vamos chamar dessa forma, de como é que eu construo essa relação extremamente conectada com o profissional privado, que no final está cuidando do meu ativo mais valioso. Que sensacional. André, deixa eu te contar uma história. Quando eu era repórter, eu me lembro que uma profissional da nutrição me confidenciou que tinha que sair lá do clube, ir na casa do jogador e recolher os salgadinhos que ele tinha e um gavetão com guloseimas que a esposa comprava. Nada contra, amo uma guloseima, mas assim, era tudo que o clube fazia, né? Aquele trabalho que você sabe bem, chegava em casa e isso era destruído, né? Então, assim, eu entendo muito quando você fala, achei muito curioso essa questão da pirâmide, achei fundamental. A gente se acostumou vendo o Cristiano Ronaldo, que para mim é o cara, entendeu? Ele sempre buscou isso, né? A gente viu o resultado em campo. E aí eu te pergunto, onde fica o Neymar nessa tua pirâmide? Fiquei um pouquinho na dúvida, de onde ele estaria hoje? Quer jogar gasolina, né, na fogueira. É porque tá falando dos nossos ídolos, né? Então, assim, Cristiano Ronaldo, Sim, para mim, é o cara, Messi, enfim. sim, Mas eu acho sim. que o Neymar teria potencial, por exemplo, para estar muito além do que a gente está vendo e a gente não consegue ver, né? Eu vou contar uma história engraçada antes de entrar na questão do Ney, que eu acho legal falar, do que dá para eu falar. Porque, na verdade, eu só posso falar do que eu tenho acesso, do que eu tenho contexto. E a verdade é que quando a gente está de fora, porque hoje eu estou dentro, né, a gente vê nada da verdade do que acontece na vida. A gente vê exatamente o que eu falei. A gente vê o pontinho, o player. A gente não vê o atleta, a gente não vê o human. Inclusive, a minha missão é levar mais e expor mais do human e do athlete, porque eu acho que vai entender, mas ao mesmo tempo eu vejo também as pessoas, não sei se eu posso falar a mídia, mas as pessoas tão agressivas que o jogador tem um pouco medo, né? E ele prefere se fechar e não colocar alguns, né? Mas qual era o ponto que eu ia falar sobre essa parte? Durante muito tempo, enquanto eu trabalhava com o Gabriel, eu fazia o supermercado do Gabriel. Eu não fazia o supermercado da casa, porque a minha rotina era às quartas-feiras conversar com a chefe, porque a gente, além do microciclo do planejamento, tinha um microciclo nutricional, baseado, né, nas intensidades e nas demandas do dia. Então eu tinha que verificar se para a semana seguinte ia ter todos os ingredientes e tudo que a gente precisa para poder ter a semana da nutrição adequada. Então, às quartas, eu fazia a verificação da despensa para ver se ia ter os nutrientes e as necessidades para construir o cardápio da semana seguinte. E aí ela era responsável por fazer o supermercado da casa e eu era o responsável por fazer o supermercado especificamente do cardápio do Gabriel, né? E teve um dia que ele ficou muito puto, ele só contou para mim que ficou puto depois, porque eu peguei um monte de pote de sorvete que ele gostava, amarrei num saco de supermercado, imprimi uma taça da Champions, botei ele apontando assim para a taça da Champions e colei em cima do saquinho e fechei lá dentro, para quando ele fosse abrir para pegar o sorvete, ele olhar para a taça da Champions e tá ele lá apontando. Era engraçado, mas ele ficou puto comigo. Ele te deu risada depois. Mas é isso, no final, a gente está falando de. Tem um outro sobre, para fechar esse ponto, tem um conceito que chama arquitetos de escolhas, né? E arquitetos de escolhas significa como é que eu crio o ambiente adequado para que ele faça as escolhas corretas sem pensar. Porque muitas das nossas escolhas no dia a dia são feitas sem pensar, no modo automático, né? E meu objetivo era sempre tentar criar um ambiente onde eu enaltecesse as boas escolhas, né? E criasse dificuldades para as escolhas, né, que a gente chama de comportamentos sabotadores, tá? Mas eu sou totalmente a favor, e sempre falei muito isso, do equilíbrio. Zero vetar, tirar, né? No final, eles são seres humanos.
Esse é o grande gap. No final, eles são seres humanos, né? Não são robôs. Então, esse é um ponto muito importante. E sobre o Ney, eu acho que ele tem um papel muito importante, muito fundamental, e acho que, acima de tudo, é um discurso até um pouco clichê e passado já, futebol absurdo, né? Talento absurdo. E, na minha visão, talvez pegando o nosso nível da pirâmide, talvez com escolhas diferentes e por outro caminho, teria produzido mais, né? Produziu absurdamente, mas teria produzido mais, tá? Mas, como eu disse, talvez. Tem tantas coisas que não estão no nosso controle, tem tantos atletas que fazem tudo certinho, que a gente fala, nossa, é isso que ele deveria estar fazendo, e não produz, né? Mas, porque eu sempre falo, no final, é um jogo de aumentar ou reduzir o potencial. Não é um jogo de vai acontecer ou não vai acontecer, né? Então, eu acho que se tivessem escolhas em determinada direção, talvez aumentasse mais o potencial para ele fazer coisas mais extraordinárias ainda, tá? Mas, como tudo, escolhas são opções, né? E falar sim para uma coisa significa falar não para outra. Então, mais uma vez, meu discurso não é de julgar, porque provavelmente não, tenho plena certeza, ele é extremamente feliz e satisfeito com o que ele está fazendo, né? Com o que ele faz. Então, é isso. Eu, no meu papel, na minha visão técnica de profissional, acho sim, que talvez com outras escolhas aumentaria ainda mais um lastro para um potencial absurdo. André, deixa eu voltar um pouquinho aqui no ponto ainda do Gabriel e do City. Porque você até citou, né, para o City, né, chamou de empresa, aí, ter um profissional trabalhando, um custo zero para ele é legal. Mas se cada jogador de um determinado clube tiver um profissional contratado, particular, né, Sim. dele, pode gerar um desequilíbrio, um desalinhamento, até de objetivos, de forma de treinar, enfim. O clube não te cobrou assim, ó, beleza, trabalha lá com o Gabriel, mas pô, tem que ter um certo alinhamento, tem que ter harmonia com o que a gente está fazendo, alguma integração com os processos de trabalho do clube, de forma de treinado, enfim, ele não te cobrou assim, olha, nós temos que trabalhar, mas é a quatro mãos, não dá para. Ele trabalha aqui, aí ele vai embora para casa, ele trabalha contigo. Não te cobrou essa integração? Ótima pergunta. Quando eu estava lá começando a falar do meu trabalho, né? E que lembro que eu falei, ó, eu tenho uma coisa para oferecer para você. Você não precisa de um preparador físico particular, Isso, porque eu isso. tenho esse projeto do Performance Manager. E aí eu falei o que significava e eu falei no final, criar uma extensão do que acontece no clube. E só é possível criar uma extensão do que acontece no clube se o planejamento é intimamente conectado e compartilhado. Então, desde o D1, essa era a minha visão. Essa era a minha visão. Reuniões semanais com o clube, alinhamento, né? Só que ninguém, nos primeiros 3 meses, ninguém quis falar comigo no City, quando eu mudei para a Inglaterra. Consequentemente, eu fiquei 3 meses sem fazer nenhum tipo de trabalho de sobrecarga com o Gabriel, porque seria totalmente antiético e irresponsável da minha parte. Então, foram 3 meses só de diagnóstico, de mexer em sono, em nutrição, trabalho de recovery, trabalho de mobilidade, né? Só construindo e entendendo, vendo como que era a rotina do City e tentando ver de longe, até que o Gabriel um dia voltou e falou, o pessoal do clube quer falar com você. E eu falei, pô, finalmente. E aí eu fui lá, estava o Lorenzo, o braço direito do Guardiola, o Sam Arif, na época, e o Simon, preparador físico. Aí o Lorenzo já deu uma carteirada gigante, e aí eu deixei eles falarem, e aí a primeira coisa que eu falei para eles foi isso que eu acabei de falar, que nesses primeiros 3 meses eu não tinha posto nenhuma carga no corpo do Gabriel, porque eu não tinha informação pelo clube, seria ético e responsável, só tinha mexido em nutrição, em parte comportamental, rotina, recovery. E aí eu percebi claramente que quando eu falei isso, a primeira etapa, assim, as primeiras barreiras caíram. Que foi do tipo, esse cara pensa na gente, esse cara sabe um pouco do que ele está fazendo. Porque ninguém confia logo de cara, né, sem conhecer. Confiança demanda tempo.
E aí foi surgindo o que hoje é o processo operacional da Volt com cada novo cliente que a gente tem. Tá? A gente tem, cada cliente que a gente fecha, a gente tem 2 grupos de WhatsApp que são formados, né? Antes disso, desculpa. Quando a gente fecha um cliente, a primeira coisa é mandar uma mensagem para o Head of Performance do clube, ou o coordenador de saúde do clube, para falar, fechamos com esse atleta, nosso objetivo é dar suporte ao clube, o objetivo do clube com esse atleta também é o nosso objetivo, é o que a gente quer fazer. E aí, depois disso, a gente cria 2 grupos de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp é o staff da Volt, que são os especialistas que nós temos para dar suporte ao Performance Manager, e o outro grupo de WhatsApp é com o staff do clube, aonde semanalmente, às segundas-feiras, nós enviamos um report com todo o nosso planejamento baseado no programa do clube, porque o clube é o transatlântico, nós somos o barquinho. Então, o barquinho faz curva fácil. É a gente que tem que se adaptar ao programa principal, e esse é o nosso discurso. O trabalho principal é no clube. A Volt vem para dar suporte, para acoplar, para fazer o trabalho acessório. Então, o clube manda o trabalho principal, a gente adequa, cria o nosso planejamento em cima, às segundas-feiras a gente manda um report com um feedback da semana anterior, o plano da semana seguinte e os dados que a gente coleta do atleta. André, tu vais falando e vai surgindo umas... Eu fico fazendo aqui várias perguntas, mas enfim, eu queria... Uma para mim que é até uma curiosidade, né? Tu falasse um pouquinho na resposta anterior sobre a questão de escolhas. Se eu não estou enganado, e aí tu me corrija se eu estiver errado, tu saísse do trabalho direto com o Gabriel quando ele saiu do City e foi para o Arsenal. Não, eu ainda trabalhei com ele no Arsenal, uma temporada. Tá. E aí, bom, melhor, então a minha pergunta vai ficar um pouco melhor. Eu vou chegar um pouquinho onde o Luiz está hoje, fazendo perguntas maravilhosas. Como foi a decepção ou como é para o jogador, os balões, como é para o jogador que ele fez a opção, né, a escolha, como tu usasse a palavra, que ele mirava a Liga dos Campeões, ser campeão europeu, e ele sai do City, vai para o Arsenal, e o City casualmente ou logo depois é campeão. Como é trabalhar isso na cabeça de um atleta? Como isso bate nessa área assim emocional de alguém, né, que tu contou a história do sorvete, que eu achei maravilhosa, e de repente o sorvete que ele poderia comer, não, ele não estava lá. E um pouco desse lado mais emocional do atleta. Sim. É uma pergunta legal, porque não é nem isso, nem com esses atletas, é como ser humano. A gente tem a tendência a pensar que o atleta pensa igual a gente. E a primeira resposta para a sua pergunta é qual competição que o Arsenal está jogando agora. Né? Então, e o Gabriel também é muito diferente. Ele é um menino muito especial. Né? Ele tem muita capacidade de conseguir olhar e falar: é para lá que eu quero ir, é isso que eu quero fazer, esse é o meu projeto e agora eu vou. Né? Então, claramente, ele tinha. Então, ele não, em nenhum momento, ele estava dando um passo para trás, né? Ou ele estava abdicando de algo ou sentindo frustração por isso. Tá? Né? E com certeza, o que estava na cabeça dele, e sim, era o que eu vou construir, o que eu vou virar nesse clube, né? De que forma, né, eu vou batalhar para chegar lá, né? Então, acho que esse é um ponto importante e muito do meu trabalho é isso, é construir no atleta por qual lente ele vai observar as coisas. Isso é um ponto muito importante. Tem 2 coisas que talvez sejam cruciais, porque futebol, em todas as semanas você pode virar ídolo ou ir para o inferno. Todas as semanas, né? É assim que funciona. Então, se você não sabe adequar a sua perspectiva, né, você está fadado a sofrer. Então, esse é um ponto muito importante. Então, adequar a perspectiva. E a segunda coisa é o que realmente está no meu controle. E aí sim agarrar o que está no meu controle e ter, né? Tem um cara que me inspira muito, e ele sempre fala muito sobre as incertezas, navegar no contexto de incerteza. Então, tudo que está no meu controle, eu preciso ter clareza se eu estou sanando as incertezas. Eu preciso ter clareza se eu estou trabalhando na direção oposta para criar o maior potencial possível, né?
Então, isso traz esse respaldo para que eu tenha clareza das minhas escolhas. E aí a gente volta ainda lá mais embaixo na pirâmide, que é valores humanos. As pessoas, quem não tem valores, normalmente escolhe o trabalho pelo salário, e aí sofre. Quem tem valores claros, visão, e fala, é para lá que eu quero ir, quer ganhar grana, e vai ganhar grana, mas ele escolhe o trabalho porque ele fala, é aqui que eu vou poder expressar todo o meu potencial. O André, nós estamos falando aqui de jogadores consagrados, né? A gente está falando muito aqui do Gabriel, mas não é só com o Gabriel que vocês trabalham, né? Vocês trabalham, tem, Trabalhei, né? Não trabalho mais, inclusive nem trabalho mais com o Gabriel. trabalhou, né? Mas tem o Ederson, também do City, né? O Alex Telles, que está no Al Nassr, e tem outros, a gente sabe que tem outros. Para esses jogadores, para esse nível de jogador, o futuro é mais ou menos. A gente não sabe o que eles querem do futuro, mas eles não vão ter problema, eles não vão passar dificuldades, né? Eu não acredito que o Gabriel, depois que encerrar a carreira, vai ter dificuldade na vida, porque ele vai ter juntado uma boa grana. Não sei se o que você está chamando de dificuldade é ter dinheiro. Não sei. Não, eu estou me referindo exatamente a esta questão, a dificuldade financeira para chegar aonde eu quero. A parte financeira, porque essa não é a realidade dos nossos jogadores, né? 95% dos jogadores no Brasil, eles acabam a carreira sem nada. E também sem futuro, né? Mas os que têm dinheiro também acabam sem nada, muitos. Mas eles vão poder cuidar das suas famílias, eles vão poder ter uma boa assistência médica, eles vão poder alimentar bem todo mundo, que são as necessidades básicas, né? A gente falou você falou uma frase aí sobre o Gabriel, que é aonde ele quer ir, né? E disse também que tem certeza que o Neymar é feliz. Eu também tenho certeza que o Neymar é feliz, né? Mas eu não sei o que o Neymar quer. O que o Neymar quer? Será que ele quer mesmo ser o melhor jogador, ganhar uma bola de ouro? Ele quer ganhar uma Champions? O que ele quer? Ou ele quer estar junto com os amigos, ter o máximo de dinheiro possível? A gente não sabe, eu não sei o que ele quer. Então, assim, falando de futuro, e eu vi também lá no teu LinkedIn, você fala de planejamento estratégico, né? E quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala de futuro, de visão de longo prazo. E eu quero me referir agora exatamente a isso, a vida pós-carreira, né? Então, alguns não terão dificuldades financeiras para suas necessidades básicas, mas muita gente sim. E esse trabalho de planejamento estratégico pode ser feito, não só para uma empresa. Você pode fazer um planejamento estratégico pessoal. Você falou aí de visão, de missão, de valores, né? Então, isso faz parte do teu trabalho, questão de planejar o longo prazo, planejar o futuro daquele atleta para depois da carreira dele. Cara, o que tu quer fazer depois? Como é que tu vai continuar sendo, né? Todos eles dizem, a minha vida é jogar futebol, mas o que vai ser a tua vida depois que tu não jogar futebol? Como é que tu vai continuar sendo feliz, não só tendo dinheiro? Até porque a aposentadoria é muito dolorosa para o atleta, né? A gente sabe que é puxado mesmo a hora de parar, né? Saber a hora de parar em cima, enfim, só complementar. Exatamente. Como ser feliz depois, não se baseando só na fortuna que um ou outro construiu. Primeiro, eu gosto bastante dessa pergunta. Eu não tenho ainda nenhum atleta que está no finalzinho da carreira, mas tem um ponto importante. A Volt é uma plataforma de saúde, né? Claro que a gente está falando... E quando a gente fala em saúde, a gente está falando física, mental e social. Por isso, a primeira coisa para a gente entregar saúde é qual é a definição? E essa é a definição da Organização Mundial de Saúde em relação ao atleta. A gente não está falando só de não ter lesão ou doença. A gente está falando de bem-estar físico, mental e social que permita com que ele desempenhe no maior nível possível. Tá? Então, esse é um ponto. Para mim, na minha visão, quem tem que realmente cuidar disso que você está trazendo, Luiz, é o empresário. Hoje, qual é o meu discurso em relação a isso? É ele poder brincar, né? Ter um quadril saudável para poder correr com a filha dele depois, porque a gente está falando de uma carreira que vai terminar com 40. 40 é menino. Eu acabei de fazer 40, estou me sentindo um menino aqui.
né? E por quantos anos, com que qualidade você quer correr com a sua filha, praticar atividade física, que qualidade de vida, né, você quer ter depois disso, tá? Então eu acredito muito que desenvolvendo o que a gente está falando dessas questões humanas, um autoconhecimento adequado, inteligência emocional, capacidade de olhar por perspectivas adequadas, boa comunicação, um bom atleta com bons hábitos, consequentemente, a gente impacta de uma forma muito positiva o pós-carreira do atleta, tá? Então, para esse tipo de pergunta, eu me sinto impactando muito, muito mais e com mais força do que um analista financeiro que vai ensinar ele o que ele vai fazer com o dinheiro dele depois. André, eu vou agora emendar duas perguntinhas rápidas aqui. Uma, já que tu citaste os empresários e trouxe aqui, como é também, então, rapidamente, aí a relação com os empresários neste universo em que os empresários têm tanta força e acabam muitas vezes escolhendo e até o destino dos atletas de alta performance. E a outra pergunta já é uma questão bem técnica mesmo. Se fala muito aqui no futebol brasileiro sobre calendário. É um calendário estressante, com jogos em demasia, e que isso traz um desnível em relação à qualidade do futebol jogado na Europa. E eu queria ouvir de ti, um profissional desta área, o quanto impacta na condição física e na capacidade de jogar bem essa questão do calendário. Então, são essas duas perguntas. Boa. A primeira pergunta sobre os empresários é uma relação muito boa, muito legal, até porque o empresário, vou até voltar um pouquinho, o ecossistema, eu gosto muito dessa palavra, né? O ecossistema ao entorno do atleta, para ele ser bem sucedido, o atleta tem que ser. Então, se todo o objetivo do empresário, do clube, é ganhar dinheiro, né? De que forma eles vão fazer isso? Mas é ganhar dinheiro, esse é o trabalho deles. Então, o empresário foi um dos primeiros a ver, né, e entender o trabalho da Volt como um trabalho que proporciona e aumenta o potencial do ecossistema ser bem sucedido, né? Então eu tenho construído relações super legais com os empresários, né, porque eles já entendem que investir na saúde do atleta é um ponto super importante, né, para duas palavras que a gente usa muito, né, que é longevidade e produtividade. Esse é o objetivo principal com a carreira do atleta. Não só ser longeva, mas ser longeva e bastante produtiva. Então é muito legal, relação muito boa. Deu branco aqui a segunda, Norton? Calendário. Tranquilo, calendário. Aqui também, os calendários são super congestionados, só para você ter uma ideia, o mês de dezembro aqui na Premier League, ele é conhecido, talvez vocês saibam, né? Conhecido como o mês das bruxas, né? Porque é o mês onde vai ter 8, às vezes 9 jogos, né? 3 da tarde tá de noite e tá 0, -2, -3 graus. Então, você junta tudo isso, é muito difícil de navegar, né? Dezembro e janeiro. E sim, em termos de ciência, já tem comprovado que o atleta demora 72 horas para se recuperar 100% de uma partida. Então, quando a gente entra no tópico calendário congestionado, a gente vê claramente que não tem mais 72 horas para se recuperar. Então, é quase que você vai sempre entrar, cada vez mais entrar para ir navegar com o seu carro com o tanque mais vazio. Com o tanque mais vazio, mais desalinhado, tanque mais vazio. Tá? Então, isso, as decisões, a chance, musculatura, articulação, decisões, resistência, tudo isso impacta, né? Então, mas isso acontece no Brasil e aqui também, tá? Não é uma coisa, não é um privilégio do Brasil, calendário congestionado, tá? Então, por isso que a ciência, muito do que se cresceu também, na ciência não foram só os métodos de treino, e sim os métodos de recuperação. Nos últimos anos, muito. Tanto que a gente vê bota, imersão, compressão, laser, 1000 opções você tem hoje, porque o objetivo é fazer o atleta se recuperar o mais rápido possível para treino ou para jogo. O atleta que treina mais se prepara melhor, né? E, consequentemente, o atleta que está mais descansado para o jogo joga melhor, tá? Então, tem esse ponto, impacta sim. Às vezes, esses caras são tão diferentes que na qualidade do futebol eles conseguem expressar, mas
muitas vezes o corpo e o emocional acabam pagando preço, porque quando a gente fala de recuperação, a gente não pode olhar só para a periferia ou olhar só para a parte muscular. A gente precisa olhar para a parte interna também. Tá? Então, esse calendário congestionado custa muito caro para a saúde, e quando a gente fala saúde, a gente tem que olhar para aquilo tudo. Né? Um jogador novo que a gente fechou, nos últimos 7 dias, ele jogou 3 jogos. Né? E isso a gente vê que cada vez é mais comum. 7 dias, 3 jogos. Sabe? Então, esse é um ponto. Mas eu também iria, no Brasil, especialmente, disparado, o que eu mais tenho ouvido, e eu vejo também, em termos de não deixar o espetáculo acontecer, são os gramados. São os gramados. Né? Porque imagina você pegar, fala, vai Hamilton, dá um show, e põe ele num asfalto esburacado. Ele não vai nunca dar um show. E é isso, entendeu? André, aproveitando essa questão, né? A gente está falando aqui de calendário apertado, um nível de competição muito maior entre os clubes, entre os atletas, um jogo muito mais rápido, uma capacidade cada vez mais mental do atleta ter que decidir, mas ao mesmo tempo a gente está falando que os atletas estão indo cada vez mais em termos de idade, conseguindo performar bem. O segredo disso é só uma questão de desenvolvimento físico, de novas tecnologias, de novos modelos, ou tem algo mais nesse nosso novo universo do futebol? Muito tem a ver com o desenvolvimento da ciência do esporte, que teve um desenvolvimento exponencial nos últimos anos, e o entendimento do atleta do que significa saúde, né? E criar uma rede de suporte. E voltando, saúde significa bem-estar físico, mental e social. O cara que, talvez o Zé Roberto seja um dos maiores exemplos que a gente tem hoje, né? Então, se você olhar para o Zé Roberto e conversar com ele, você vai claramente enxergar esses 3 âmbitos que eu trouxe para vocês. Se você conversar com o Fernandinho, você vai enxergar claramente esses âmbitos que eu trouxe para vocês. O Ederson hoje fala muito, eu quero jogar até os meus 40 anos em alto nível. E eu já comecei a fazer isso agora, porque eu sei que o que eu estou plantando agora é o que eu vou colher depois. Né? Então, esse discurso é muito interessante, também linka com o que eu falei, de atletas cada vez mais educados. Né? Então, a longevidade, claramente, está relacionado à educação, que é sempre a raiz de tudo. Né? Educação, autonomia e boas escolhas. Eu roubei aquela primeira pergunta do Norte e ele roubou a minha de calendário. Né? Mas não tem, né, Norton, como não falar do calendário, lembrando daquela casa, né, da Casa Brasileira do Futebol. Né? Eu ia te perguntar algo parecido, André, sobre o futebol brasileiro. Já foi o maior futebol do mundo, é o único pentacampeão, mas há anos que não consegue passar de quartas de final. As seleções de base também não ganham mais coisa. Não estou ganhando agora aí o Pan-Americano, mas normalmente não tem ganho também. E eu ia te perguntar, entre aspas, aí, de quem é a culpa, né? O calendário estava entre dos possíveis vilões aí desse baixo nível do futebol brasileiro hoje, né? Acho que pode ser falta de muito disso tudo que a gente falou aqui, mas também pode ser culpa de jogadores, né? Do comportamento, da visão que eles têm, do profissionalismo dele, dirigentes com visão, né? Melhor do negócio, do futebol, da indústria, treinadores, né? Tu vê que a gente hoje, o futebol brasileiro tem mais treinador estrangeiro na Série A do que brasileiro mesmo. Enfim, cara, assim, o que houve com o futebol brasileiro? O que houve com o melhor? Todo mundo diz que os melhores jogadores de futebol do mundo são os brasileiros, mas o futebol brasileiro cada dia está pior. O que está rolando, cara? Eu não acho que o futebol brasileiro cada dia está pior, né? Então, como eu vou começar por aqui. Eu acho que o futebol brasileiro, na verdade, cada dia está melhor. Eu concordo com muitas coisas que você trouxe, Luiz. Eu acho que... Deixa eu fazer um parênteses aqui.
Você acha que o Brasil é um dos favoritos para a próxima Copa do Mundo? Eu acho que vai ser. O Brasil Vai é ser. favorito, né? O Brasil, ele é favorito em qualquer competição de futebol que ele entrar, né? Por ser só pelo peso da camisa. E isso, né, ao mesmo tempo, isso que eu estou trazendo aqui, também foi o que trouxe a gente até o patamar de dificuldade que a gente está hoje. Né? É uma faca de dois gumes. Se vocês até tiverem oportunidade, ou já viram, acho, o seriado do Beckham, fala muito sobre isso, sobre quando o Bob Shelton ganhou aquela Champions e quanto mais tempo passava, maior era a pressão. Né? Então, a gente vive uma coisa um pouco semelhante em relação a isso, mas tem um outro seriado interessante sobre as seleções, e tem uma fala do Rivellino, muito legal, que fala sobre a gente não ter mais os ambientes propícios para os desenvolvimentos dos talentos, que a gente né, jogava futebol na rua, jogava futebol na várzea, na terra, em qualquer lugar, com a meia, com o papel, com a bola, com a latinha, né? Então, hoje a gente depende de escolinhas de futebol, e o Brasil nunca dependeu tanto de base, de formação, né, lá no comecinho do desenvolvimento. Então, isso foi uma fala dele, me chamou a atenção quando eu ouvi isso, e eu acho que faz sentido. E o Brasil não tinha uma sistemática de desenvolvimento bem definida de jogadores, né? E que eu acho que cada vez mais a gente está se estruturando. Eu acho, tem uma coisa assim que eu falo muito, né? Primeiro, a política e o sistema do futebol são muito complicados, como muitos das políticas do sistema, então bloqueiam muita coisa, mas para mim a grande palavra do futebol é medo. Eu vejo que as pessoas não fazem o que elas querem fazer dentro dos clubes porque elas têm medo de perder o trabalho delas, né? Então elas acabam não aplicando o que elas realmente acreditam para acabar, né, se adequando, e aí o sistema vence, vamos chamar assim, né? E aquilo acaba seguindo. Eu falo muito, a gente tem uma regra inegociável na Volt, que é contagiar e não ser contagiado. E eu falo para minha esposa, quando eu quero, né, quando eu chegar com 60 anos, daqui 20 anos, eu quero estar com tanto dinheiro que eu possa trabalhar para não precisar mais ganhar dinheiro e que eu possa abrir um clube de futebol para criança, que é o meu sonho, e poder trabalhar e fazer exatamente o que eu quiser. Porque aí eu não preciso prestar conta para ninguém mais, eu posso só olhar para a criança, para o indivíduo e para um esporte que eu amo tanto, sabe? Então, e tem um outro ponto, eu não gosto, desculpa te contrariar de algumas coisas, Luiz, eu só estou trazendo um pouco da minha visão, mas eu não gosto também de falar quem é o culpado. Eu não acho que tem um culpado, né? E o futebol Mas também. eu falei entre aspas, né? Não existe culpado. Tá. E eu uso uma história do Bielsa muito legal no Leeds, né? Porque o Leeds quando o Leeds subiu na Premier League, não sei se foi 19, 20, 21, não lembro agora. E o Bielsa virou e falou: nós vamos ser o time mais intenso da Premier League. Não importa o que aconteça. Isso é o que nós queremos. Eu quero que o Leeds seja o time mais intenso. E a primeira coisa que ele fez foi reunir todo mundo e falar: aqui não vai ter culpado. Se o Leeds ganhar, todo mundo ganhou. Se o Leeds perder, todo mundo perdeu. Eu quero que vocês façam o que vocês acreditem. E o Leeds, eu tenho um gráfico sobre distância de sprint percorrida, todos os times da Premier League aqui, o Leeds bizarramente navegando num oceano completamente diferente e ficou no meio da tabela. Né? Então, o time que sobe da Championship para a Premier League e fica no meio da tabela é praticamente como se fosse campeão. Né? Então, tem a ver, e o futebol tem essa cultura, né, do achar culpado também. Eu, intrinsecamente, naturalmente, tenho uma visão de olhar para qual que é a solução, né? Então, qual que é o problema e qual que é a solução? E a minha resposta para a solução, desculpa, minha resposta para isso é educação, sempre, 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 sempre. É educação, formação e criar estruturas aonde as responsabilidades são compartilhadas, entendeu? Onde o medo não é o que se sobressai, e sim a empatia, o companheirismo, né? A visão de longo prazo. Como é que a gente vai falar que um clube vai criar um processo ou um projeto se em 30 dias hoje um técnico pode ser mandado embora? Né? Então, todas essas escolhas eu acho que foram acarretando para, né, a gente caminhar para cenários negativos dentro do nosso futebol. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu até falei, eu acho que vamos ser, eu vejo que o futebol está numa mudança completa no Brasil.
né? Então, eu acho que em anos futuros, né, a gente vai estar num outro lugar e num outro patamar. A gente não discorda muito, não. Eu usei a palavra culpa e disse assim, que é o culpado, entre aspas, né? O que está Sim. rolando, né? Ah, eu também acho que o futebol brasileiro, com as questões aí de liga, de SAFs, ele vai melhorar. Ele tem que melhorar, não tem outro caminho. Mas o gráfico vai ser assim, ele desceu, na minha opinião, e ele tem a tendência de voltar, né? Mas como se fosse De uma curva de evoluir. aprendizado, né? Exatamente, exatamente. André, me tira só uma dúvida. O teu time funciona como, né? Porque fiquei curiosa para saber. Você disse que tem ali o acompanhamento no WhatsApp da tua turma. Eu queria saber como é que funciona esse teu time, né? Que tem outros profissionais envolvidos, né? Como é que é esse suporte que vocês dão para o atleta? Nossa, eu sou muito privilegiado de ter as pessoas que eu tenho comigo. E o que a gente percebeu, né? O que eu percebi, o Túlio, né, que é um profissional muito fora da curva, que trabalhou antes da Volt, trabalhou individualmente. Ele cuidava do Alex, ele cuidava do Fred quando o Fred estava no United, ele cuidava do Ederson também. E muito dos contextos desculpa, muito dos desafios que a gente tem que lidar no dia a dia, quando a gente está imerso cuidando do atleta, eles são muito amplos, né? E holísticos, nutrição, comportamento, rotina, comunicação. Então eu falei, cara, eu preciso criar uma rede de suporte de tomada de decisão para estar lado a lado com o Performance Manager. Então, dentro do grupo do WhatsApp, a gente tem uma head de medicina esportiva, que é a doutora Carla Tavares. Aí eu tenho a head de psicologia, que é a Carla de Pierro. Eu tenho a head de nutrição, que é a Caroline Valente. Tem a Natália, que é da área da head de fisioterapia. E todas essas pessoas estão no dia a dia para dar suporte e ser uma extensão do cérebro do Performance Manager que está lá no dia a dia com o atleta. Então, eu sou muito, muito feliz e tenho muita sorte de ter essas pessoas que acreditam no processo e no projeto da Volt e que enxergam, né, que a gente precisa cuidar do ser humano e do atleta com essa visão para desenvolver, né, o lastro do jogador de futebol potencial. André, eu sei que a gente está encaminhando aí o final do programa, mas eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade, não sei se tu tens esse número ou, enfim. Se a gente considerar que são cerca de 600 jogadores na na liga inglesa, né, dos times da Liga do Inglaterra, tem um número de quantos teriam essa figura do profissional, como é o teu caso, em torno de quantos? Em que número isso está na Inglaterra? Eu não tenho, até porque eu vejo que, primeiro, é uma coisa nova, né, Norton? Tem uma questão assim, um pouco mais atrelada aos brasileiros, porque a gente está muito longe de casa e num país diferente, né? Então, isso também, né? Os ingleses, eu já vi, muitas vezes eles, eu vou no osteopata uma vez por semana, ele vem na minha casa e volta para casa. O brasileiro, ele quer estar com o brasileiro, ele quer ter um cara que ele confia. A gente é um cara mais de relação, né, de carinho, apegado, diferente. Então, mas hoje, se eu não me engano, agora são 34 brasileiros na Premier League. Eu diria que pelo menos 70% disso já tem. Mas esse é um número significativo, muito Sim, significativo. sim. Poxa, 70% de 34 jogando na Primeira Liga. Bom número. Perfeito. Não, às vezes ele pode não ter um trabalho ainda nessa visão, nesses moldes, né, que a Volt tem, mas ou ele tem alguém que está junto com ele lado a lado ali no dia a dia. Muito bom. André, só um pouquinho, Duda, antes de encerrar, você falou que, lá no começo, você falou que a Volt foi ao mercado. Você está se referindo ao mercado de ações? Você está abrindo Mercado de futebol. mercado de Oficialmente, futebol? nós nascemos como uma empresa em maio desse ano, né? A gente ficou Muito bem. 4 anos só modelando, estudando, projetando, fazendo nosso MVP, validando com meninos da base, validando processo seletivo, coordenação, processos, ferramentas, software, hardware, para ir moldar, escolher as pessoas, e aí em maio a gente lançou a empresa no E mercado. aí sim foi ao mercado. Maravilha, valeu.
E olha, vocês estão de parabéns, porque que trabalho completo, profundo e necessário. É impressionante, assim, quando ele descreve a pirâmide, parece tudo que você quer na vida, né? Que o teu jogador entre em campo com isso tudo bem redondinho, assim, para dar aquela liga que a gente precisa, né? Enquanto torcedor aqui. André, só te agradecer, né? Parabéns aí pelo aniversário, por essa iniciativa aí, muito bacana. E sucesso aí em Londres ou onde você estiver. Obrigado. Eu agradeço demais por abrir espaço para poder estar aqui e falar de uma coisa que é nova e que a maioria das pessoas não sabe ainda o que é. Então, para mim, é um grande privilégio e conhecer pessoas novas, também especiais, que nem vocês, e poder mais uma vez agradecer também as pessoas, Túlio, Nath, as especialistas, os performance managers, quem está aí comigo nessa empreitada, porque no final são as pessoas, né, que fazem a diferença. Então, obrigado, de verdade. É sobre isso, André, sobre as pessoas que nos unem aqui também nesse nosso GoCast. Que coisa boa a gente poder fazer essa troca. Então, muito obrigada mesmo. E você já se inscreveu no nosso canal? Ah, se inscreve lá. Toda terça tem um episódio novinho e quentinho, cheio de informação para você. Combinado? Esse é o nosso GoCast, podcast da Rumanage, que fala de futebol de um jeito diferente. Um beijo e a gente se vê.